Nós temos, como eu já disse, falado em algumas mudanças, até porque o mundo tem mudado muito rápido à nossa frente, não é verdade? Muitas coisas que nós fazíamos, hoje não nos cabe mais fazer. Muitas coisas que falávamos, hoje em dia já não nos cabe mais falar. Aquelas costumes, algumas situações que tínhamos até dentro de casa, hoje já não temos mais. O mundo mudou. A sociedade está mudando, e mudando muito rápido. E eu escrevo aí no boletim sobre essas mudanças, né? Depois você pode ler em casa. As mudanças acontecem independente de querermos ou não, de gostarmos ou não. E às vezes a gente tem que enfrentar essas mudanças. Mas a Bíblia também fala que nós devemos mudar. Ou pelo menos devemos ter sabedoria para acompanharmos as mudanças, convivermos com as mudanças. Vivermos dentro de possíveis mudanças. Há um texto da Palavra de Deus, e eu vou acompanhar 3 textos da Palavra de Deus, que estão exatamente aí no boletim, e você pode guardar a sua ordem de culto como o sermão de hoje, o esboço do sermão de hoje. O título é Somos Inconformados. O apóstolo Paulo nos propõe, primeiramente, escrevendo aos Romanos, esta inconformação. Eu já disse aqui que nós, crentes, somos como que aqueles que estão remando contra uma maré, como aqueles que estão remando rio acima, como aqueles que estão entrando numa contramão de direção. A sociedade vem trazendo para nós costumes, modos de vida, que muitas vezes estão completamente opostos à palavra de Deus. E aí entra a nossa inconformidade. Ao ver essas coisas, ao comparar essas coisas com a palavra de Deus, costumes, valores, compará-las com a palavra de Deus, a nossa atitude precisa ser de inconformação. Por isso que quando Paulo escreve aos aqueles crentes de Roma, ele vai dizer, eu peço a vocês, e ele em algumas versões diz assim, eu rogo a vocês, quer dizer, é um pedido insistente, é quase que um clamor que eu faço a vocês, não se conformem com os padrões deste mundo. Os padrões do mundo são falhos à luz da palavra de Deus. Os padrões do mundo são muito passageiros à luz da palavra de Deus, que é perene, que é eterna. Deus fala através do profeta, as minhas palavras não hão de passar. Passará céu, terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Murcha-se a flor, seca-se a erva, mas as minhas palavras permanecem. Então essa mensagem que a gente tem ouvido hoje, muita força, na internet, em alguns púlpitos, de que a gente precisa olhar para a Bíblia com um olhar crítico, de que a gente precisa olhar para a Bíblia e ver nela algo antigo, que precisa ser atualizado, isso é pregação satânica. Não está em conformidade com a própria palavra de Deus, que diz que ela não muda. A Bíblia diz que qualquer um de nós que tirar um tio dessa palavra, dessa escritura aqui, já é réu de juízo. Nós temos de tomar a palavra de Deus
que um rio se abra para que a gente atravesse o chão seco. Mas se a gente traz essa mensagem para os nossos dias, nós vamos lembrar que Deus, lá dos tempos antigos, é o mesmo Deus que age hoje e que abre possibilidades onde há impossibilidade, que nos abre portas onde humanamente a gente acha que estão fechadas, que nos abre condições onde humanamente a gente acha impossível. É o mesmo Deus, o princípio é o mesmo, aquele Deus poderoso, que foi capaz de abrir diante do povo uma situação impossível para nós hoje, é o mesmo Deus que abre para nós hoje situações impossíveis. Mas eu não posso querer dizer que não, aquilo é coisa do Velho Testamento, hoje em dia não acontece mais, nós vamos mudar a Bíblia. Isso é pregação satânica. Isso não provém de Deus. Mas nós precisamos acompanhar essas mudanças sociais, inclusive essas investidas contra a própria palavra de Deus, e nos vermos ali inconformados. Então, o primeiro texto você tem aí, pode seguir pelo boletim, o primeiro texto que você tem aí é exatamente Romanos 12, 2, quando Paulo diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Tem um errozinho aí gráfico, não é peça, é pela renovação da mente. Pela renovação da mente. Quer mudar uma pessoa, você precisa mudar a mente dela, a maneira dela pensar, a maneira dela enxergar as coisas, enxergar as situações, perceber as situações. Eu costumo dizer que ninguém muda ninguém. A gente muda quando a gente entende que a gente precisa mudar, quando a gente está incomodando, né? Falo muito isso para casais. A esposa sempre espera que o marido mude, que seja igual a ela, ou que faça o que ela quer. Aí vem o marido e acha que a mulher tem que mudar. Ela tem que fazer exatamente o que ele acha que tem que ser. Ninguém muda ninguém. Mas o dia que aquele marido perceber que o que ele faz está incomodando a sua esposa, ele precisa pensar em fazer. Perceber que o que ela faz ou deixa de fazer está incomodando o seu marido, fazendo-o infeliz, então ela precisa entender que está na hora de mudar de atitude. A gente muda quando a gente quer mudar. E a palavra de Deus, na palavra de Deus, Paulo então diz assim: eu peço a vocês, por favor, peçam a Deus para que a sua mente seja aberta, seja transformada, que a sua maneira de ver o mundo seja diferente, que a sua maneira de praticar o Evangelho seja diferente. Irmãos, como é difícil mudar, né? Hein? Como é difícil mudar. Eu tiro o exemplo que eu vi lá a minha sogra, já com seus 80 e poucos anos lá, fazendo algumas atitudes, e a Marluz dizia: mãe, a senhora não pode fazer isso, você tem que fazer. Eu falei assim: Marluz, 80 anos nas costas, vai mudar alguma coisa? Vai querer mudar hoje? Porque quanto mais idosos vocês ficam mais teimosos. Não é? Cheio de manias. Meus filhos agora querem que eu faça tal coisa. Eu sempre fiz assim. Eu me lembro que fui lá, nos encontramos lá em Marataízes, lá com a Leda, né? Por acaso, ela estava lá com o pai dela e tal, me chamando para ir na casa dele. Vai lá em casa, pastor, vai conhecer minha casa e tal. E nós fomos, aí ele dava a indicação da rua, assim: o senhor vai passar tal comércio, assim, assim, o senhor vira à direita, já é minha rua. Ela falou assim: não, pai, lá agora é contramão. Ele: que contramão o quê? Eu moro aqui há 50 anos, nunca teve aquela contramão, agora botaram lá uma contramão. Eu falei: o senhor acha que eu vou entrar na contramão só porque o senhor quer?
Né, Leda? Lembra disso? Eu falei, o senhor acha que eu vou entrar na contramão só porque o senhor quer? Aí a Leda falou, não, pastor, entra depois, assim, deu outra indicação. Mas percebam que nós somos muito resistentes a mudanças, né? Muito resistentes. Anos atrás surgiu um grupinho aqui na igreja de adolescentes que começou a dançar coreografias. E aí começou a ir a outras igrejas. E um dia Marlúcio disse assim, amor, tem um grupo da igreja, adolescentes, que eles estão com coreografia, eles queriam dançar na igreja. Eu falei, de jeito nenhum, igreja não é lugar de dança. Não pode. Aí Marlúcio, que sempre foi meio Dalila, sabe, conhece Dalila? Lembra de Dalila? Hein? Alguém lembra da Dalila? Aquela que engabelava Sansão, até descobrir o segredo dele, né? Marlúcio, amor, faz o seguinte, deixa o grupo dançar no aniversário da igreja, uma apresentação especial. Se você gostar, bem, se você não gostar, acaba, tá bom. E assim foi. E aí no dia da programação, então, subiu aquele grupo, devia ter uns 25 adolescentes, meninos, e eu sentado assim do lado, e aquele grupo dançando, e uma coisa estranha foi me incomodando, é como se eu sentisse Deus falando comigo assim, onde estariam esses jovens se não estivessem aqui? Provavelmente estariam dançando em outros lugares, mas eles estão dançando aqui. E eu chorei. Então, a partir dali, nós criamos um ministério chamado Mova dos adolescentes, que durou muito tempo e que foi um fator muito agregador que trouxe muitos jovens e adolescentes para a nossa igreja. Mas eu era aquele tradicionalzão, durão, não, igreja não é lugar de dança. Eu diria que igreja não é lugar de qualquer dança, mas igreja é lugar de culto. E onde há a expressão de culto e de adoração, a gente entende que o Espírito pode nos usar nisso. Amém? Um segundo texto que nós temos aí, que nós não podemos nos conformar com a injustiça do mundo. E como a gente vê injustiça, não é verdade? Como há injustiça à nossa volta? De todo jeito. Pessoas perdendo seus direitos, pessoas perdendo, sendo privadas, né, de seus direitos, pessoas perdendo suas condições reais de vida. Como é injustiça? Uma classe política muito dominante, que praticamente massacra a classe trabalhadora, independente de quem é direita ou de esquerda. A gente precisa ver que há injustiça de ambos os lados. E nós, os crentes, não podemos nos conformar com isso. Não podemos olhar para isso e achar que está tudo normal. Achar que aquela pessoa está naquela condição porque ela quer. Não é bem assim que acontece. A gente precisa olhar para as situações e ver ali o que Deus pode fazer. Pastor Davi Gomes, um antigo pregador batista, certa vez ele pegou um ônibus e percebeu que o ônibus estava errado, ele saltou lá na Central do Brasil, e quando ele saltou ali, ele olhou aquele antro terrível que é a Central do Brasil, ali, os arredores, e ele pensou assim, Deus não me colocou aqui por acaso. E naquele momento ele sentiu o desejo, este lugar precisa de uma igreja. Até então não existia igreja Igreja Batista no centro do Rio. E ele disse, esse lugar precisa de uma igreja que evangelize essa gente. E ele tanto fez, lutou, batalhou, Deus deu a bênção dele poder organizar a Igreja Batista da Esperança, que é bem próximo ali ao Distrito Naval, na 1º de março. Mas ele olhou para aquela situação e se incomodou, se inconformou com aquela situação. E quantos de nós, às vezes, a gente passa pelos lugares, pelas ruas, olha a mesma situação dia após dia e parece que aquilo não mexe com a gente.
Quantas e quantas vezes você já orou por parentes seus, amigos seus, não cristãos? Isso não te incomoda, não? Você saber que você está maravilhosamente no caminho do céu e que eles estão terrivelmente no caminho do inferno, isso não te incomoda, não? Isso não mexe com você? Não te leva a orar, a dobrar os seus joelhos pelos seus parentes, seus amigos não convertidos? Isso não incomoda você? Será que você já chegou no estágio de acomodação tão grande que as coisas que incomodam a Deus não te incomodam? Jesus vai passando com a multidão e um cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas diziam para aquele cego: cala a boca, você está incomodando o mestre. Jesus para e manda chamá-lo. Para aquela gente havia indiferença, eles estavam deixando aquilo acomodado, aquele homem lá, aquele traste humano acomodado lá na beira da estrada. Para Jesus, que era inconformado com tudo que estava à sua volta, ele parou para dar atenção àquele homem. Nós não podemos nos conformar com a injustiça. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, naquele célebre poema do amor, ele diz assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Não podemos nos conformar com a injustiça ou com as injustiças à nossa volta. E por último, então, não podemos nos conformar também com a imaturidade. Não podemos nos conformar com a imaturidade. E aqui o propósito é falar da imaturidade na vida cristã. Quantos crentes com idade avançada cometem erros infantis na vida cristã? Erram em coisas básicas que a Bíblia diz não. Pecam em situações simples de se ver na Bíblia, onde ela diz não faça. Imaturidade. Pura imaturidade. Desconhecimento da palavra de Deus. A maturidade se dá com o crescimento. A gente vai crescendo e amadurecendo. E esse termo maturidade vem da maturação de fruto. A árvore cresce, floresce, dá um fruto, aquele fruto nasce e vai crescendo e amadurecendo ao ponto de ser retirado para ser então comido. Quando a palavra de Deus fala de maturidade, de crescimento, está falando dessa maturidade em que a gente vai crescendo e aprendendo. Antes, crescei na graça e no conhecimento de quê? De quem? Esqueceram? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A maturidade cristã se dá à medida que a gente aprende com Cristo, de Cristo e por Cristo. A maturidade cristã se dá à medida em que a gente tem experiências com Deus. A maturidade cristã se dá quando a gente aprende com os nossos erros. Há um dito muito antigo que diz: quem não aprende com os seus erros passados, corre o risco de cometê-los novamente lá no futuro. Se você não aprende hoje com um erro, é um risco tremendo de você repeti-lo logo mais à frente. A maturidade nos permite ver os nossos erros, pensar sobre eles, nas consequências e não cometê-los. A maturidade nos leva a entender as situações. Há pessoas que estão extremamente precipitadas em tomar decisões, não pensam para falar, não pensam para agir. São pessoas imaturas que não param para refletir a situação. Há pessoas que ouvem uma palavra qualquer mal falada e decidem sair da igreja. Isso é imaturidade. É como uma criança birrenta. Fulano brigou comigo e aí fica zangado e quer ir embora. São pessoas imaturas.
Pessoas que fazem oração pedindo a Deus coisas que a palavra de Deus diz que não vai dar certo. Isso é imaturidade cristã. É como um jovem uma vez que veio aqui na igreja entregar um material de obra e pediu para eu orar por ele. Pastor, o senhor pode orar por mim? Posso, é porque eu estou com problema no meu relacionamento. Eu falei, o que houve? Problema no casamento? Pois é que eu estou com uma pessoa aí e tal, e aí eu preciso falar isso para minha esposa e tal. Eu falei, para. Você quer que eu ore para terminar o seu casamento, para você ficar com seu amante? Não, é porque você está no lugar errado. Esse negócio de traz amor de volta, em quantos dias, não sei o que, isso não é aqui. Isso não é aqui. Você está no lugar errado. Eu não vou orar coisa nenhuma por você. Eu vou orar para Deus abençoar o seu casamento, se é isso que você quer. Imaturidade, desconhecimento do que é a palavra de Deus, nos leva a certos tropeços em coisas irrisórias, coisas básicas, que a gente podia evitar. É complicado, né? Mas a maturidade, eu concluo então que a maturidade tem alguns propósitos bem definidos que Paulo coloca aqui, nesse primeiro texto. No capítulo 12 de Romanos, verso 2, diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que você tenha uma boa vida madura. Deus quer que você tenha uma vida agradável diante dele, de relacionamentos agradáveis. E Deus quer que você experimente a perfeita vontade dele. E perceber a verdadeira, agradável, a boa, perfeita vontade de Deus é entender a vontade dele mesmo quando as coisas não dão certo e são completamente contrárias àquilo que a gente esperava. Porque a gente acha que quando tudo dá certo é Deus agindo, quando tudo dá errado é o diabo agindo. Quando tudo dá certo é Deus agindo, mas quando tudo dá errado é Deus agindo também. É Deus dando livramento. É Deus querendo que você cresça, amadureça com a dor, com o sofrimento, com as tristezas, com as perdas. Tudo isso nos faz amadurecer. Há esses propósitos na maturidade. Então, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, escolham crescer, não ficar estagnado. Paulo escrevendo aos Coríntios assim: eu queria tanto falar a vocês como adultos, mas eu não posso. As atitudes de vocês são de criança. Então eu tenho que falar a vocês como se eu estivesse oferecendo um leitinho básico para vocês. Paulo diz: eu queria tanto falar a vocês como adultos. Pelo tempo que ele havia deixado aquela igreja e agora ele voltava a escrever para aquela igreja, na mente dele devia ser assim: eles estão firmes, eles estão amadurecidos, estão tendo as experiências com Deus, de crescimento da igreja. Quando ele recebe as notícias daquela igreja, ele vai dizer assim: não dá, não mudou nada. Do jeito que eu deixei, eles continuam, não cresceram. E a gente deixa de crescer quando a gente atrofia. A gente deixa de crescer quando a gente tem uma doença que não nos permite crescer. Não crescer não é natural. Não crescer é uma anomalia. Não crescer é um problema, é uma enfermidade. Não crescer significa não amadurecer. Ah, meus queridos, a gente precisa buscar o crescimento, porque com ele vem maturidade. Escolham a maturidade. Deus abençoe vocês. Eu termino usando a expressão do apóstolo Paulo quando ele diz: alguém me ligando? Não está. Deus abençoe vocês. Eu termino dizendo
a expressão de Paulo, o terceiro texto desse boletim aí, quando está escrito assim: quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. Eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de um menino. Eu desisti. O ruim é quando a gente não desiste da infantilidade e não encara com seriedade a maturidade. Jovens que se casam e querem continuar como se solteiros fossem. Moças que se casam e querem continuar como se solteiras fossem. Não amadurece. Não amadurece. Há poucos dias eu conversava com uma mãe que veio me pedir conselho sobre o filho. E eu fiz a seguinte pergunta: até quando você vai levar isso? Até quando você vai sustentar esse filho? Ele tem mais de 30 anos. Ah, pastor, mas é meu filho, né? É, mas é uma criança que precisa crescer. É um menino que precisa aprender a virar homem. Percebem isso? Ser criança é muito bom. Se eu pudesse, não teria crescido. Ser criança, a gente não tem boleto, a gente não tem despesas. Tudo que a gente quer vem na nossa mão, na nossa boquinha. É tão bom, mas a gente precisa crescer. Ser novo crente é tão bom. Todo mundo dando à igreja, dando atenção, toda hora, todo momento, ajudando, ensinando a abrir a Bíblia, a ler. É tão bom ser novo crente? Pois é, mas você precisa crescer. Porque as bordoadas da vida vêm e se você não tiver resistência, você vai perder. Você precisa crescer. Que Deus nos abençoe e que a gente consiga, de fato, obter um crescimento, uma maturidade. Mas você precisa buscar isso. Tanto quanto nós estamos preocupados com o lado financeiro da igreja, com coisas, nós também estamos preocupados com gente. Nós estamos aí entrando numa nova etapa na nossa igreja de promover capacitação, ensino da palavra. Então, tão logo você saiba disso, tal dia vai ter uma classe tal dia vai ter um seminário tal. Se apresse e corra na direção do aprendizado. Faça essa opção. Eu quero crescer. Eu quero ser um crente maduro, abençoado e abençoador. Amém? Feche seus olhos, ore ao Senhor. Deus nosso Pai, Deus, muito obrigado por este dia, por esta manhã que separamos para estarmos na Tua presença. Obrigado a Deus por esta Tua palavra que nos estimula ao crescimento espiritual, à santificação, à maturidade cristã. Mas para tudo isso, ó Deus, precisamos do Teu Espírito Santo, nos dando direção, nos ensinando com cada experiência vivida neste mundo. Que o Senhor nos abençoe e que ao decidirmos pela maturidade, tenhamos também o propósito de tornar toda a nossa igreja amadurecida na Tua palavra, nos livrando de todo mal, nos livrando de pecar e vivendo, ó Deus, a santidade na Tua presença. Assim nós oramos, assim nós nos consagramos ao Senhor nesta manhã, pelo nome de Jesus Cristo. Amém.